Boa noite a todos, a paz, tudo bem? Vamos dar início aí hoje. Abra sua Bíblia aí, ó. Em Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, versículo 13. Boa noite a todos aí. Charles, Lucília, Ananda. Abra aí em Lucas 24. A paz aí a vocês. Vamos compartilhando aí, pessoal. Tô no Instagram também, se alguém quiser. O negócio tá melhorando aqui. Multimídia. Oi, Fá, tudo bem? Oi, Maria. Bom, vamos lá. Lucas 24. A Bíblia diz o seguinte, eu vou ler a partir do versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do Todo-Poderoso. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregassem à condenação da morte, o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, só um minuto aqui, irmão. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partiu e lhe deu. Versículo 31. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11
e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Então, boa noite a todos aí, irmãos. A paz aí. Minha mãe entrou, Edi, as pessoas que entraram. Nós estamos lendo aqui Lucas capítulo 24. E hoje eu queria estar meditando com vocês nessa palavra. Eu ainda estou meditando em cima das palavras, irmãos, que estão entre o período da Páscoa e o Pentecostes. Entendeu? É o mesmo período que a gente vive hoje, só que na época de Jesus. Justamente para a gente meditar e ver o que aconteceu e o que o Senhor ele tem falado, o que ele falou para o povo naquela época. Possivelmente é o que Deus pode estar querendo falar com a gente aqui. Amém? Então, essas aparições, primeiro nós vemos que ele está falando, esse texto fala que Jesus estava falando com os 2 discípulos de Emaús, 2 discípulos de Deus, que estavam indo para uma cidade de Emaús, e eles estavam gesticulando tudo o que aconteceu, que Jesus morreu, né? E o que eles estavam achando disso, da crucificação, foram conversando. E aí, Jesus acompanha eles até a cidade deles, literalmente falando. E aí, tá meio tarde, eles são um povo bem hospitaleiro, falou: não, você não quer ficar aqui? Senta, né? Come aqui com a gente e tal. E no que ele falou isso, aí ele serviu, orou, abençoou o pão, serviu e desapareceu dali. E aí eles falam: poxa, não ardia o seu coração, tal, né? E assim acaba essa parte da palavra, né? O que eu quero dizer, irmãos? Eu quero dizer que tem muita informação para a gente discutir aqui em cima disso. Esse texto ele é rico de detalhes, né? Mas eu quero comentar alguns pontos que eu acho mais pertinentes para a nossa vida nos dias de hoje, né? A Nanda colocou aqui: Jesus estava com eles e eles não o reconheceram, exatamente. Mas o primeiro ponto que eu quero falar é a respeito do versículo 25. Vamos ler o 25 aqui, ó. Diz assim: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O que fala no seu aí, Gi? Qual? 25. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Tolos e como custam a entender, né? E o seu, filho? 25. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Demoram a entender tudo, crer que os profetas disseram. Então, irmãos, aqui a gente pode ver uma coisa interessante. Ele diz assim: tolos, difícil entendimento, como demoram a entender. E no grego, a melhor palavra para isso é justamente isso. Ele fala de ser lento para entender as coisas, né? A tradução deles está até melhor do que a minha aqui, que fala tardos de coração, né? Mas na verdade é lento no entendimento. E é isso que eu quero falar. Tem muitas pessoas que são lentas no entendimento. E isso pode afetar diretamente a sua vida, irmão, no que diz respeito a milagres. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Não seja lento no entendimento, porque a fé chama milagres. A fé. Não a dificuldade no entendimento, não crer na palavra. E eu quero dar alguns exemplos aqui. A semana passada a gente falou de cegueira espiritual, lembra? Mas hoje eu não estou falando de cegueira espiritual. Eu estou falando de demorar para entender as coisas.
né? São coisas distintas. E é isso que eu quero que a gente medite, porque, eu vou ler aqui, não precisa abrir não. Eu vou ler aqui Marcos 6, que fala de um texto. Aí vocês acompanham sua leitura aqui no que eu digo. Presta atenção. Marcos capítulo 6, versículo 1. Diz assim: E partindo dali chegou à sua terra, e os discípulos o seguiram. Então Jesus estava partindo e indo para a sua terra. Qual que é a sua terra? Nazaré, certo? Onde ele cresceu. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Justamente de sábado que tem as reuniões do povo judeu. E ele começou a falar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se faziam tais maravilhas por essas mãos? Não é esse aí o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia... Acabou, né, o que Jesus falou. E aí, versículos 5 e 6. E não, presta atenção, e não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Olha que interessante. Irmãos, o que vocês entendem desse texto aqui? Boa noite, Rose. Vão compartilhando aí, pessoal. O que vocês entendem disso? Jesus, ele entrou na sinagoga da terra onde ele cresceu, né? E ele começou a ensinar. No que ele começou a ensinar, as pessoas olharam e falaram assim: peraí, esse aí, não é José? Não é o filho de José e de Maria? O carpinteiro? Não é o irmão dele, Simão, tal, não sei o que lá? É. Então, mas dessas mãos aí saíram milagres? Não pode ser. E aí que Jesus fala, né? Que não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, na sua parentela. Irmão, profeta de Deus não vai perguntar pro irmão, pra irmã, pra mãe, pro pai, pro tio, porque ele não tem honra dentro da sua própria casa, devidamente falando. É o que aconteceu aqui com Jesus. E aí, ele vira e fala, o versículo 5 e 6 que eu queria dizer, não podia fazer lá obras miraculosas, eles não podia, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Irmãos, aqui eu acho que eu nem precisa comentar muito mais coisas. Porque aqui deixa muito claro o que é que ativa os milagres na vida das pessoas. Concorda comigo? Concorda que está nítido? Outro versículo, é o mesmo texto, só que, né, Mateus escrevendo, diz assim, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Irmãos, presta atenção. A incredulidade não deixa acontecer os milagres. É isso aí, Lucília. Boa noite, Queca. Não deixa, irmãos. A incredulidade impede as pessoas de viverem milagres. Por isso que na maioria das vezes que você vê Jesus curando, expulsando o demônio, fazendo qualquer coisa, Jesus fala, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Vai nessa fé. Que admirável essa fé que não é vista em todo Israel. É a nossa fé, irmão, que faz a diferença na nossa vida. Amém? Então, a fé ativa milagres. Podem falar o que quiser, irmão. Mas Jesus falou, não pude fazer muito milagre porque não tinha fé.
Então a fé, ela é algo maravilhoso. E aqueles discípulos de Emaús, ele estava como? Eles estavam como? Lento no entendimento, devagar, para entender, para crer nas coisas. E a gente tem que entender, irmãos, que o que vai ativar a fé na sua vida é a palavra de Deus. Quanto mais, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, quando a pessoa ela não tem muita fé, ela tem que ler mais a palavra, ver mais culto, escutar a ministração, meditar na palavra. Quando não cremos do jeito que temos que crer, irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam. As coisas travam na nossa vida. Amém? Porque se a gente não crê como tem que crer, Deus quer liberar coisa na sua vida. Mas se você não crê como tem que crer, fica retido. Não é verdade? Olha a importância disso. Vocês estão entendendo aí? É isso que eu quero que vocês compreendam, irmão. A fé, ela ativa os milagres. Quando nós não cremos do jeito que tem que crer, trava as coisas na nossa vida, porque a gente não consegue viver milagre. E aí a gente vê o irmãozinho da igreja, o vizinho, não, aconteceu, abriu uma porta de emprego para ele, ou conquistou um carro novo. Mas por que ele, Deus, e eu não? Por quê? Por causa da fé. Muitas vezes, não vou generalizar, mas muitas vezes, irmãos, por causa da fé. Então nós temos que ter fé, irmãos. Aqueles discípulos de Emaús, irmãos, em Marcos 16, de 10 a 12, fala que eles eram discípulos. A Bíblia deixa claro que eles eram discípulos. Eu vou ler aqui para vocês, não precisa abrir não. Marcos 16, de 10 a 12, ó. E partindo ela anunciou a aqueles que tinham estado com ele, né, Jesus, os quais estavam tristes e chorando. Então, Jesus ressuscitou, ela foi falar para os discípulos que ele tinha ressurreto. E ouvindo eles que Jesus vivia e tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. Justamente os 2 discípulos de Emaús. Por que eu quis fazer essa menção, irmão? Sabe por quê? Porque discípulo é aquele que anda com o mestre, certo? Aliás, quarta-feira eu estou lendo um livrinho junto com o pessoal aqui de discipulado. Quarta-feira, 9h, venham para aprender. E às 9h, durante a semana, eu vou estar fazendo aconselhamento. Só segunda que não, que eu vou ter uma outra atividade, mas terça, quinta e sexta eu vou estar fazendo isso, e quarta aula. Mas discipulado, irmão, a gente aprendeu naquela primeira aula, conversando, o discípulo é aquele que aprende com o mestre. Mas mais do que ele aprender com o mestre, ele segue o exemplo do mestre. Ele quer ser igual ao mestre, né? Não melhor, porque nunca o discípulo vai ser melhor que o mestre. Mas ele quer ser igual ao mestre. Então, eles eram discípulos. Discípulos, irmãos, andam com Cristo, certo? E eles não estavam reconhecendo a Cristo. Olha que interessante. O discípulo não estava reconhecendo. Está entendendo a gravidade do negócio? Eles andaram, mas é que Jesus, né? Irmãos, Jesus, ó, ele andou 60 estádios, fala aí com eles. 60 estádios é 11 quilômetros. O que é 11? Imagina você e Jesus andando 11 quilômetros só papiando. Você e Jesus só. E você não entende o que ele te fala. Rapaz, o que vocês acham disso? Não é muita lerdeza? Desculpa a palavra, irmão. Mas não é? É? É ou não é, irmão? 60 estádios. É daqui até a Toyota quase aqui. Quem conhece? Nossa, é muito. É bastante. Porque daqui até a GM tem 15 quilômetros. Daqui até a Toyota tem 11 quilômetros. Aqui para quem é de Indaiatuba, né? Da minha casa até a Toyota. É bastante coisa, irmão. E por ser bastante coisa, é isso que eu estou querendo dizer. Eles não desceu a ficha.
Eles e Jesus só, não tinha mais ninguém. Isso mostra para nós, irmãos, que muitos andam com Cristo, mas estão muito longe de Cristo, né? Falou que estava de olhos fechados. De olhos fechados, estão cegos no entendimento. É aqueles que vão para o culto e dormem. Não é? É aqueles que ficam acesos em casa, mas vai entrar no culto, dorme. É aqueles que é difícil entender. Não entende, a palavra não entra. Então, assim, alguns não acreditam, outros são lentos para entender. E o que acontece? No resumo da ópera, eles não vão conseguir ver muitos o quê? Milagres. Mas é porque Deus não quer? Não, Deus quer. Mas ele não consegue. Não é verdade? Então, a gente tem que meditar nessa palavra, irmão. A gente tem que realmente meditar nisso. E ficar pensando o quanto nós precisamos mergulhar em Deus de verdade. De verdade. Porque a incredulidade, ela trava os milagres. Mas a fé, ela é um catalisador, ela atrai, ela ativa os milagres. Então que você tenha cada vez mais fé, irmão. Amém? Que você tenha um posicionamento diferente. Fala assim, Senhor, eu quero ter mais fé. Eu não quero demorar para entender. Eu quero seguir essa direção. A de crer. E quero ver milagres acontecerem na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, irmão? Amém? Aleluia. Vamos ler o versículo 30 agora aqui, ó. O versículo 30 diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. E aí diz aqui: abriram-se então os olhos e conheceram ele, e ele desapareceu-lhes. Amém? A Keca está falando aqui, ainda não foram tomados pelo Espírito Santo, é verdade. A Lucília falou do partir do pão, que eu vou falar agora. Irmãos, o segundo ponto que a gente tem que entender. Grava essa frase aí, ó, anota no teu caderno. Fala assim: a comunhão nos mostra a realidade. A comunhão nos mostra a realidade, irmãos. Amém? Grave essa frase na sua vida, porque a comunhão vai te mostrar a realidade do que está ao seu entorno. Quem aqui é casado? Levanta a mão aí. Tô brincando, né? Só para quebrar o gelo. Mas quem é casado aí? Tem aquela velha história, não tem? Que realmente as pessoas só casando para saber a realidade de uma vida a dois. Estão namorando, é dois pombinhos, irmão. Voa, lindos, maravilhosos, né? Casa. Que aí você vai ver a pessoa acordando, né? Como ela sai do banho. Como ela gosta das almofadas. Como ela gosta das almofadas, a Daniela tá falando aqui. Irmão, é isso. É só casando, irmão. Não adianta. É na comunhão, certo? É dormindo e acordando junto. É brigando, é se dando bem. A Nanda levantou a mão aqui, ó. Irmãos, é só casando para você ver os costumes. Hábitos, né? Os hábitos. Como ele gosta de comer, que hora ele gosta de comer, como ele acorda, se ele tem humor, se ele é mal-humorado, se ele é bem-humorado, se ele é feliz, se ele tem bafo, se ele não tem. É só casando. É na comunhão. Não adianta. Certo?
Então nisso nos faz ver muitas coisas. Aqueles discípulos, eles tinham a dificuldade de compreender a Cristo, de entender a Cristo. Como a gente viu que eles estavam, Jesus falando, vocês estão sendo lerdo no entendimento. Vocês estão falando de uma pessoa que morreu lá em Jerusalém? Então, sou eu, né? Mas aí eles convidaram Jesus para sentar nas suas casas e ceiar junto com eles. E no que foi ceiar junto com eles, irmãos, sentou para comer. E na comida também tem o quê? Tem os seus costumes, certo? Aqui, ó, cada um senta num lugar aqui. Tem o garfo da Giovana, né? Tem o jeito que cada um come, quem pega primeiro. Tem as minhas asas. Tem as asas do Rafael para comer. Irmãos, cada um tem um costume, certo? Momento ápice de comunhão, na mesa, no partir do pão, tem os seus trejeitos, vamos dizer. E eles, por serem discípulos, aqui a Bíblia, né, diz assim, e aconteceu que estando com eles à mesa, Jesus recebeu o pão e o abençoou e o partiu, quebrou ele, né? Tem um jeito que a Daniela corta os omeletes, aqui, né, por exemplo. Na hora que ele quebrou o pão, a Bíblia fala assim, e como ele quebrou o pão, ele recebeu, ele abençoou, então assim, né, ó, recebi o pão aqui, consagrei, certo? Abençoei, orei. E aí eu fui repartir. Então aqui teve o momento da oração, teve o momento do partir do pão, certo? No que isso aconteceu, a Bíblia fala, né, no versículo 31, abriram-se então os seus olhos e o conheceram e desapareceu-lhes. No grego, é o que você falou, tá? Então abriram-se os olhos completamente. E os seus olhos, né, mais do que o olho físico, espiritualmente falando, reconheceram, e no que eles reconheceram Jesus, ele desapareceu. Certo? O que a gente pode ter de aprendizado aqui? Foi o que eu falei. A comunhão, ela nos mostra a realidade. Porque foi somente no momento da comunhão, eles só estavam escutando Jesus, certo? Mas na hora de sentar para ter essa comunhão, os olhos se abriram. E eles viram a realidade. Eles falaram, não, era ele. Imagina que frustrante. E é isso que eu quero falar da frustração, irmão. Eu coloquei aqui mais à frente, mas eu já vou falar. Irmão, não vai reconhecer Jesus somente na hora que ele for embora. Não é verdade? Fala sério. Não vai dar essa gafe, né, irmão? Não vai dar essa gafe. Eles reconheceram. O partir do pão, irmão, é o ápice do cristianismo. É o ápice do momento de comunhão com Cristo. E eles reconheceram isso. É o momento de maior comunhão com Deus. Isso é poderoso. Descortinou tudo dos seus olhos. Eles começaram a entender quem era Cristo, né? E isso fez total diferença na vida deles. Num momento que a gente está vivendo, eles estavam vivendo talvez um luto, né? Porque Jesus tinha morrido, estava um momento difícil, de angústia. Muitas das pessoas hoje estão vivendo um momento de luto, de angústia, desemprego. Cristo quer entrar, quer se fazer presente, quer trazer comunhão na vida dessas pessoas. Amém? Para realmente fazer a diferença neles, na vida deles. Então, assim, a comunhão, irmão, é a coisa mais importante para a gente buscar na nossa vida com Deus. E eu quero que as pessoas entendam outra coisa importante. Por isso que eu te falei, tem muita coisa para falar desse texto e desse trecho especificadamente. Aprenda uma coisa. Eles compreenderam que era Cristo ali, certo? No momento ápice da comunhão. Eu te pergunto, aonde eles estavam? Ceando na casa deles, não era?
ceando na casa deles, em comunhão na casa deles. Porque muitos atrelam que a comunhão com Cristo, não vejo a hora de voltar à igreja, né? Não vejo a hora de ir para a igreja. Irmão, se a igreja está fechada, o templo, o Senhor está falando, como o Rafa falou aqui, ceando na casa deles. Ceando é comunhão, em comunhão na casa deles. Deus quer que você tenha comunhão com Ele na sua casa agora. Amém? Você pode e deve ter comunhão com o Senhor na sua própria casa. Amém? Não vem com desculpa esfarrapada, irmão. Deus, você sabe que eu quero ir lá orar, ler a Bíblia, está fechada a igreja. Ele fala assim, mas quem que está falando de igreja, irmão? Você é a igreja, irmão. Você é a igreja, irmão. Não é verdade? Olha quanta coisa. Então, irmão, é para agora. Não fique esperando o templo. E se essa quarentena ficar mais uma semana, mais um mês? Se tranca no seu quarto e me busca e me pede em secreto, que em secreto eu vou te recompensar. É isso que a Bíblia fala. Então, mais uma coisa para a gente estar meditando. Porque isso é muito diferente. Deus, Ele quer ter comunhão com você dentro da sua própria casa, irmão. Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir entrarei e cearei contigo. Deixa o Senhor Jesus entrar na tua casa, irmão. Deixa o Senhor Jesus entrar na sua casa. Fala agora assim, fala, Senhor, entra, senta nessa mesa aqui, nessas cadeiras, vem comer comigo, quero falar com o Senhor. Senhor, agora eu vou para o quarto ali para orar. Vem comigo, Senhor. Lá Mateus me diz que eu entro no quarto para orar. Vem falar comigo. Amém, irmãos? Não fique, irmão, não fique dependente de lugar. O Senhor, Ele mora dentro do coração daqueles que o receberam. E Ele quer falar com cada um das nossas vidas. Amém? Olha isso, olha quanto profundo é tudo isso daqui. Então, eu vou dizer uma coisa, eu pus aqui, muitos querem enxergar a realidade, novas perspectivas de vida. A resposta, busque em comunhão com Deus, vai orar e jejuar dentro da tua casa, que Deus vai falar com você dentro da tua casa, se é que já não está falando, irmão. Destrava essa dificuldade na mente e a dureza do coração. Porque está tendo culto todo dia, toda hora, tudo que era pregador, até quem nem é pregador está pregando, irmão. Então assim, Deus está falando, deixa Ele entrar na sua casa. Escuta, pare de ser incrédulo. O Senhor está te falando, a comunhão traz a realidade. Se você tem comunhão, Ele vai te falar. Busque a Deus como você nunca buscou, que Ele vai te falar, Ele vai falar com você, irmão. Amém? É dessa forma que funcionam as coisas. Eu pus aqui, a comunhão não é só no dia do culto, vamos buscar em casa. E vou te falar mais uma coisa, hein? Só tudo desse tópico. As maiores experiências que eu tive com Deus, irmão, a grande maioria, foi tudo dentro de casa. De escutar Deus me dar resposta de oração. É ou não é? É dentro do quarto. Ou melhor, dentro dessa sala aqui, que é onde eu costumo orar de manhãzinha, enquanto está todo mundo dormindo. Você fala, pastor, mas Deus vai falar na sala, não sei o que lá. Irmão, se você for olhar, faz o seguinte, leia os evangelhos nesse período de quarentena. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4. E você vai ver que as maiores manifestações e palavras e respostas de Deus não foi no meio da multidão. Foi no tete a tete com as pessoas. Foi no individual. Foi no quarto de oração de cada um. Foi com Nicodemos andando na espreita da noite, como um fariseu para ninguém ver ele. Falou, Jesus, tudo bem? Oi. O que eu tenho que fazer? Ele falou, então, importa-te você nascer de novo. Mas eu vou nascer de novo? Mas fala mais baixo, Jesus.
Ou em João 4, com a mulher samaritana, onde ela lá estava pegando lá água no poço, Jesus para e fala assim, me dá água. Irmão, você acha que ele queria água? Ele queria salvar aquela mulher. Mas era ele e quem? Justamente o tete a tete. E aqui, irmão, eu podia falar um monte. Aquela mulher pecadora mesmo, né? Se sentindo angustiada, acusada, né? Todo mundo querendo massacrar, metralhadora de acusação em cima dela. Foi no tete a tete com quem que ela ficou aliviada? Com Jesus. Falou, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Aí saiu 1, 2, 3, ele fala assim, quem te condena, minha filha? Ninguém. Falou, eu também não te condeno. Mas ó, deixa eu te dar uma dica. Vai, não peques mais. Você vê que é na intimidade, irmão. É sempre no tete a tete que Deus fala as verdades para a gente ser transformado. Amém? Não porque, olha, Senhor Jesus, eu honro meus pais, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu sou o bom, o todo-poderoso, tal. Eu faço tudo de bom e do melhor. Ele falou, então, agora você pega tudo que você tem, entrega para os pobres e me segue. Foi embora. É no tete a tete que às vezes Deus vai falar, irmão, aquilo que é a idolatria do seu coração, a sua falta de fé, falta de posicionamento, aquilo que prende a tua vida. Amém? Você vê que todos esses versículos que eu falei, irmão, Jesus não estava falando para a multidão. Jesus estava falando com quem? Com pessoas. Jesus estava tendo comunhão com pessoas. Então, presta atenção, irmão. Jesus estava na frente daqueles homens ceando. Às vezes Jesus está na tua porta ali, ó, está na tua frente, está sentado do teu lado ali agora, te dá umas cutucadas assim, ó, falar assim, você está escutando isso aí? Né? Você está escutando eu literalmente falar com você? Presta atenção, irmão. A comunhão vai mostrar a realidade que Deus tem para você. Ah, pastor, mas eu quero saber a igreja que eu vou, resolver a saúde da minha filha, mudar a questão do meu trabalho, não sei o que. Deus está te falando, me busque em comunhão, que as respostas eu vou passar para a sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Fala assim, Senhor, eu quero te buscar mais. Não só na igreja, mas em casa. Principalmente nessa quarentena. Me ajuda, Senhor. Fala comigo. Eu quero ter comunhão. Me mostra a realidade que o Senhor tem para mim. A verdade. Pois eu quero, Senhor, seguir essa direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Por isso que eu pus o título dessa ministração de Eu, Jesus e as direções a seguir. Amém? Só deixa eu ver aqui alguns comentários que o pessoal pôs aqui. Boa noite, Beth. A Queca pôs assim, ó, foi por isso que Deus parou o mundo, para falar conosco. Exatamente isso. Eu creio nisso. Eu creio, irmão. E tem muitos ainda que não estão querendo falar com ele, irmão. Eu estou fazendo uma sériezinha de Apocalipse para trazer para todo mundo aqui, que vai ser gostoso. Vocês vão ver. Aí deixa eu ver aqui o que a Adriana escreveu aqui, ó. Pastor, eu aprendi muita coisa nessa quarentena, todo dia dessa que está acontecendo. Tenho uma intimidade muito forte com Deus. Hoje, verdadeiramente, aprendi a amar a Deus muito mais em minha casa. As maiores experiências com Deus, que dias e noites maravilhosos com Deus. Como eu amo falar com Deus no meu quarto. Muito forte aí, tá vendo? Glória a Deus, Adriana. Tá vendo, irmão? É exatamente isso que eu acabei de falar. Deus, ele está falando, irmão. Busca ele em comunhão, que Deus vai responder aquilo que você precisa. Amém? No versículo 32 agora, último tópico aqui. Diz assim: E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Famosa essa aqui, né?
Irmãos, último ponto. Anota essa frase aí. Eu estou falando para vocês anotar essa frase, porque isso é importante, irmão, para vocês gravarem. Amém? A Nanda pôs aqui, ó, eu também tenho relido o Novo Testamento. É isso aí no Instagram. Glória a Deus, Nanda, é isso aí. Presta atenção, irmão. Escreve essa frase. Quando o coração queimar, Jesus ele está gritando com você, né? Irmão, quando o teu coração queimar, Jesus ele está gritando para você escutar o que ele está te falando. Mudou ou não mudou sua vida? Eu já vou falar desse exemplo. Irmão, só esse versículo já daria uma ministração a ponto, não pela quantidade do que dá para falar, mas pela qualidade, pela importância, né, do que esse versículo significa na vida de muitas e muitas pessoas que compreendem isso. Eu quero falar sobre isso. Porque aqui deixa muito claro que quando Jesus, aqui no versículo anterior que ele estava falando, né, explicando, começando por Moisés, por todos os profetas, e explicando as escrituras no versículo 27, o que esses discípulos estavam falando, quando ele estava falando tudo da Bíblia, não queimava o teu coração? A tradução aqui a gente pode falar, não acendeu, não queimava, não incendiava o teu coração? Quando Jesus fala de uma maneira muito importante para nós, isso queima de dentro de nós de uma maneira muito forte, irmão. A nossa sensibilidade ela fica à flor da pele. E é sobre isso que eu estou querendo dizer agora. E é maravilhoso quando a gente está lendo as Escrituras, irmãos, e o nosso coração queima quando Deus fala. É isso que eu quero que vocês compreendam. Eu já passei por isso diversas vezes e você também, com certeza. E se você ainda não passou, irmão, você vai passar. Você pode ter certeza disso. Porque Deus, ele fala conosco, irmão. Deus, ele fala com o nosso espírito, alcançando a nossa mente, mas não é a única maneira de Deus falar conosco. Deus, ele fala conosco de uma forma sensorial também. É um arrepio, é um calafrio, é uma queimação. Isso é bíblico. E é isso que eu quero que vocês compreendam e entendam e percebam isso. Ele se manifesta de uma maneira que as pessoas sentem também. Se você levar o livro de Crônicas, quando o Espírito Santo desceu lá na inauguração do templo, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Sentiu no corpo. Tem inúmeras passagens que a gente pode falar disso aqui, eu marquei algumas. Nós temos 5 sentidos, irmãos. Deus fala conosco em todos. Peguei somente alguns exemplos aqui, ó. João 4,42. Já não é pelo que disseste que nós cremos. E aí mais para frente fala, nós também temos ouvido que Ele é o Salvador do mundo. Deus estava falando com aqueles samaritanos agora, através daquela mulher. Não era através do que eles estavam escutando, ó, a boca, o falar, mas a partir do que eles estavam ouvindo. Eles estavam ouvindo do próprio Cristo. O Cristo falando com eles, Deus falando com eles. Vai ser através de uma ministração que você vai escutar, isso vai mexer com você. João 1,46, Felipe falando para Natanael, falando, olha, nós encontramos aquele que diz que é o Salvador do mundo. Imagina, ele falou assim, vem ver, ele é lá de Nazaré. Ele fala assim, mas de Nazaré vai vir alguma coisa boa? Ainda chacoteando, né? E ele falando, vem e vê. Você vai ver Deus falando. E Jesus também depois dá uma resposta bem interessante para esse Natanael, né? Quando encontra. Mas eu estou te falando que Deus ele fala em todos os nossos sentidos, irmãos. E aqui a gente está falando de queimar o coração, de você sentir, de ter tato, né? De sentir na pele. Exatamente isso.
Isso, irmão, é para a gente realmente gravar nas nossas vidas, porque a gente tem que entender como Deus fala com a gente. Talvez uma das maiores experiências que eu tive disso de queimar o coração foi com a Dani, né, amor? Já falei esse testemunho diversas vezes, vou falar mais uma vez. A gente andando na marginal e ela em dúvida entre fazer faculdade de pedagogia e psicologia. E aí eu virei e falei assim, mas o que queima no seu coração para você de manhã acordar e ir para a escola ou acordar e ir para uma clínica? Né? Ela falou, você não precisa nem falar. O que queima no meu coração é acordar e ir para uma clínica. Eu falei, então é Deus falando com você dessa maneira. E tá aí, irmão, ó, isso foi quase 10 anos aí. Tá aí, ó, formada, melhor psicóloga que eu conheço. Eu falo isso para ela, ela não acredita, mas eu acredito, irmão. E não falo porque é minha mulher. É verdade, você fala de verdade. Ela tem muita sensibilidade, muito tato, muito discernimento, conhece academicamente, estuda todo dia, se capacita. Tá aí. Encontrou a vontade de Deus, está seguindo e está ajudando aí pessoas naquilo que é o chamado da vida dela. Amém? Está mais feliz do que nunca aí. Então, irmãos, é isso que eu estou querendo dizer. Hoje até mandei eu não sei quem está no meu grupinho lá de WhatsApp de oração, até mandei, né, falando disso, né, de chamado, né? Que era? Personalidade, oportunidade, lugar, E pessoas. é isso que eu ia falar, pessoas. Personalidade, oportunidade, pessoas e local. Isso, irmão, essas coisas travam, te direcionam para aquilo que é o teu chamado, a tua missão. Depois vocês olham lá. Então, irmãos, a hora, presta atenção, já estou terminando. A hora que você sentir uma queimação, esse arrepio, escuta aquela palavra que você fala, nossa, eu nunca entendi dessa maneira, através da sua visão, você fala, é isso. A hora que você sentir isso, irmão, para tudo que você está fazendo. Pega um papel sulfite grande e anota bem claro, bem grande assim, anota a data e a hora. E coloca na tua geladeira, você fala, é isso que eu vou seguir. Né? Porque às vezes isso é resposta de meses, se não for de anos, e se não for de décadas. Porque Deus ele tem a realização para a sua vida ainda. Ah, mas eu tô velho, não tá nada, irmão. Posso te dar diversos exemplos aí, os videozinhos que eu vi na faculdade, lembra, né, irmão? De velho começou com 58 anos, foi fazer medicina, se formou com 60 ela vai fumaça, realizado. Pô, bem mais. Bem mais, 72 ele se formou, Nossa, né? É. Mas assim, é um exemplo que eu lembrei agora, né? Mas tem de vários, irmãos. De ensinando, de mostrando o quanto nunca é tarde, irmão. Nunca é tarde aí para vocês que estão escutando aí, dá para fazer tudo. Enquanto Deus der fôlego, irmão, vai. E aquele outro lá, lembra que eu estava lendo daquele rabino lá do alemão? Alemão não, do russo? Eu lembro que Da ele ajudava senhorinha. a mulherzinha com as cartas. Um dia eu vi uma história de um rabino que ajudava as pessoas. Uma das pessoas mais sábias, né, num determinado lugar onde ele morava. E aí ele já era bem velhinho, né? Acho que ele era juiz, não era, Rô, também? Ele É. tinha um alto cargo. Ele tinha várias funções. Mas de manhã ele atendia o povo, é isso que eu lembro. À tarde ele devia ser... Não, dia da um dia. semana. Um dia da semana... Terça-feira, se eu não me engano. Terça-feira. o Tá dia lembrado, hein, bicho? inteiro. De terça ele atendia o povo. E toda vez vinha uma senhorinha. E aí ele faleceu já, 90 e poucos anos, não era? Uma coisa assim. Era bem idoso. E aí a velhinha foi no outro rabino que o sucedeu. Falou, mas cadê o rabino tal? Ele falou, então, ele faleceu, irmão. Posso te ajudar? Ela falou, mas o senhor sabe russo? Era russo, não era? Russo. As cartas Ela falou, dela. irmão, mas eu não sei russo. Ela falou, então você não pode me ajudar. Ele Ele falou, mas por que você está falando isso? Ela falou, porque toda semana eu vim aqui
Acho que a filha dela morava lá, né? Não, a irmã. A irmã dela morava na Rússia e mandava cartas em russo para ela. Ela não sabia e levava para o rabino. E o rabino, mesmo sendo um alto escalão, conhecendo de tudo, ele tirava para ajudar o povo. E nisso ele traduzia russo para aquela mulher. E ela saía realizada. Você vê, não tinha nada de espiritual, né? Mas ele ajudava o próximo. Olha que bênção. Estou falando isso tudo porque ele era de... Ele, até seus, sei lá, 80, 90, por aí vai, ele fazia em prol dos outros. E você pensando no que sua vida acabou, irmão? Misericórdia, olha as estatísticas, o povo está durando mais. É ou não é? Fala aí, Giovana, você que sabe aí, não é? Não está durando até quanto agora? Antes era quanto? Antes eu não sei, agora é o que? A expectativa é o que? Uns 87? O brasileiro é. Aí, irmãos, 87. Se você tem menos de 80, pelo menos mais um ciclo bíblico de 7 anos você tem. Vai para cima. Você pode viver mais. Aqui estamos contando que tem uns pobres que morrem muito cedo. Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas, irmãos, ó, sensação de desmaio. Glória a Deus. Depois anota, que é bênção. Irmãos, você está entendendo? Quando Deus queimar, não importa a tua idade, não importa se você é homem, se você é mulher, se é novo, se você não é, se você mora no Brasil, mora em Portugal, mora na África, faz. Porque essa é a direção para a tua vida, irmão. Essa vai ser um divisor de águas na sua vida. Isso vai ser uma injeção de ânimo na sua vida. Quantas pessoas, irmãos, ó, são dezenas que a gente conversando, você concorda, confere para mim, que a gente conversando, pessoas que estavam tão destruídas, desiludidas, e a partir do momento que elas têm uma direção na vida, não é? Elas explodem em felicidade, em ânimo, em desejo de viver. Aí some depressão, some... A vida é outra, irmão. Parece que nasceu de novo. Nasceu de novo. Por quê? Porque é isso mesmo. A pessoa se encontrou, irmão. É mesmo. Se encontra. Amém? Se encontra. Deus tem para todo mundo chamado, irmão. Aí na minha concepção, pode ser que você pense diferente, mas eu vou te falar do que eu creio. Chamado, irmão, ele é muito mais do que ser pastor. Nossa. Chamado é uma missão que Deus dá para você. Que é para você fazer. Entendeu? O chamado para um presidente, ele ser presidente, irmão, ele não tem que ser pastor. Ele tem que presidir bem e saber reinar sobre a nação. Entendeu? O professor, ele tem que ser o quê? Ele tem que saber bastante de didática para ensinar a pessoa a aprender o que ele tem que aprender. Mas o mais interessante é que toda pessoa tem o seu próprio jeito de fazer as coisas. Por isso que você nasce com o objetivo de você ajudar, seu chamado, determinada pessoa do seu jeito, que é uma maneira... Exatamente, exatamente. Cada um tem um jeito. Uma personalidade. Então, ó, personalidade, oportunidade, pessoas e lugar. Isso pode direcionar aquilo que Deus tem para você. Amém? Então, era isso que aqueles discípulos estavam querendo falar. Vocês estão falando do Messias? Eu estou aqui, meditem. O que aquela queimação estava falando vocês estão falando do Messias, do Messias, do Messias. Não, pera aí, eu estou aqui, ó. Esse prometido desde Moisés sou eu. Eu estou falando com vocês. E aí a gente, infelizmente, eles deixaram passar aquela oportunidade. Não deixe passar essa oportunidade, irmão. Amém? Não deixe. Porque Deus, Ele está com você e Ele quer te dar um norte na sua vida. E olha, falando em sensibilidade, eu sei quando Deus manda eu frisar algumas coisas no culto por causa justamente dessas sensibilidades. E quando eu estava preparando, eu senti muito forte para eu frisar isso, para falar para você, irmão. Encontre aquilo que é o teu chamado, que nem eu falei para a Daniela da clínica. E isso voou na vida dela. O dia que você encontrar isso, irmão, para tudo e foca nisso, porque aí vai estar a sua realização. Deus, Ele manda eu frisar isso para você. Não duvide, não duvide. Vá para cima daquilo que queimou no teu coração, porque o mundo pode estar falando
vai pro lado A. Se Deus está falando, vai pro lado B, irmão, vai pro B, vai pagar esse preço e vai ser feliz como você nunca foi na sua vida. Amém? É ou não é verdade, mulher? Muito verdade. Amém? Então assim, Daniela nunca foi tão feliz nessa vida, irmão. É ou não é? Ainda mais que casou comigo, irmão. É uma maravilha isso aí, não. Amém, irmãos? Tá claro? Então fala, ora aí com fé, irmão. Fala assim, Senhor, eu quero ativar toda a minha sensibilidade Toda a minha sensibilidade para escutar a tua voz. para escutar a tua voz. Queima no meu coração. Queima no meu coração. Me dá um entendimento claro Me dá um entendimento claro para que eu possa para que eu possa entender entender e seguir e seguir a tua direção. tua direção. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Olha, irmãos, isso é muito sério. Título é Eu, Jesus e as direções a seguir. Não se esqueça dessa ministração, de tudo que foi falado. Não se esqueça, irmão. A incredulidade impede você de viver milagres. A fé chama milagres. Anota isso. Segundo ponto, a comunhão nos mostra a realidade. Busque comunhão com o Senhor. Amém? E em terceiro e último lugar, quando você sentir uma sensibilidade no teu coração, no teu corpo, alguma maneira, é Deus gritando com você, vai para lá, pelo amor de mim mesmo, vai para lá. Porque é lá que Deus vai fazer você ser realizado. Amém? Só um último recado antes de terminar, irmãos. Amanhã, segunda-feira, eu vou fazer todos os dias às 9h, menos amanhã, segunda-feira, que eu vou ter uma outra reunião. Mas terça, quinta e sexta eu vou fazer reuniões de aconselhamento. Mandem temas aqui do que vocês querem falar, cura e, sei lá, qualquer coisa, ansiedade, para a gente saber. Quarta-feira, aula de discipulado. Venha, compartilhe, chame pessoas que estão precisando para a gente estar levando a palavra para elas e ajudar. Amém, irmãs? Glória a Deus. Todo mundo entendeu aí? Quer falar alguma coisa? Olha lá. Amém? Queca falando que tá jovem, Queca. Glória a Deus. Minha mãe pedindo socorro. Liga aqui, mãe. Estamos aqui. Amém? Muito fofo seu filho. Glória a Deus. Puxou o pai. Que mais? Amém, irmãos? Então levante as suas mãos, irmão. Curva a sua cabeça. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que a graça do Senhor invada a sua vida. Aliás, vou até orar mais, até porque o Senhor está me falando para eu orar mais aqui por vocês, irmãos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro por cada um aqui que está escutando, cada um que está escutando esse áudio. Cada um que está tendo dificuldade de escutar a sua voz, a tua sensibilidade, Senhor. Cada um que está orando agora está tendo, de uma certa forma, incredulidade diante de ti. Senhor, eu te peço perdão, Senhor. Em nome de Jesus, que cada um agora, que o Senhor invada a vida de cada um agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, invada a vida de cada uma agora. Que elas possam sentir a tua graça, a tua presença, um arrepio, em nome de Jesus, para que elas saibam que o Senhor está cuidando e abençoando a vida de cada uma delas. Senhor, como disse aquele homem na Bíblia, me ajuda na minha falta de fé. Ajude-as, Pai, ajude-os a terem mais fé, terem mais posicionamento diante de Ti, a meditarem mais na palavra, a escutarem mais a Sua voz, Senhor, a se trancarem no quarto, para que através dessa comunhão, em nome de Jesus, o Senhor mostrar a realidade, se demonstrar diante delas. Eu profetizo isso, Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu as entrego diante de Ti, Senhor, todas essas pessoas, e peço a Tua intervenção na vida de cada uma delas, Pai. Tem misericórdia. E queima, Senhor. Queima o coração como nunca queimou, Senhor,
para que essas pessoas possam perceber na sensibilidade de cada um o quanto o Senhor está falando com cada uma delas, Pai, e que de uma forma por todas elas parem de deixar de crer e possam acreditar que o Senhor mais do que nunca está cuidando na vida de cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo e te entrego, Senhor, diante de ti cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Deus abençoe. Vou estar orando, Zenaide, por você e sua família. Queca, beijo todos. Luciene, Beth, Edi, minha mãe, Michico, Lucília, todo mundo que apareceu, que entrou aí. Beijo, um abraço, Adriana. Deus abençoe. Espero vocês amanhã, hein? Amanhã não, terça-feira à noite, tá? Fiquem na paz. Deus abençoe.